Mundial de Moto Velocidade já tem um campeão definido em 2024. O Davi Alonso não deixou passar o primeiro match point e garantiu no GP do Japão a taça da Moto3. Ele chegou lá numa situação relativamente confortável. Ele tinha 97 pontos de frente para o Daniel Olgado e precisava levar essa diferença para pelo menos 100. Ainda restam 100 pontos em disputa, porque restam pela frente 4 etapas. Mas, como ele não pode mais ser alcançado no critério de desempate, que são as vitórias, ele só precisava chegar em 100 pontos de diferença para garantir a taça. Só que o Olgado não era o único piloto que ainda estava vivo matematicamente nessa briga. O Evor Tolá era o terceiro na tabela e o Colin Vai o quarto, e os quatro tinham, pelo menos na pontuação, chances de título. Então existia uma série de combinações possíveis para o Alonso ser campeão já em Motegi. A maneira mais simples, mais direta, era ser campeão com uma vitória, porque aí ele não precisaria olhar para o resultado de ninguém. Se ele fosse lá e vencesse, o campeonato era dele. Porque a diferença, né, na vitória para o segundo colocado é de 5 pontos. Então ele já teria somando 2 a mais do que ele precisaria para ser campeão. Chegou um determinado momento da corrida em que ele achou que isso não seria possível. Tinham outros pilotos que pareciam ali mais fortes do que ele tinha recuado um pouquinho. Mas ele falou, peraí, vou lá tentar. Tentou e conseguiu. Levou a 10ª vitória dele na temporada, igualando uma marca importante. Porque na história da Moto3, o piloto que mais tinha vencido corridas em uma mesma temporada tinha sido o Joan Mir, em 2017, que foi o ano em que ele foi campeão da Moto3. Não foi o único, tá? Na classe menor, a gente teve outros 2 pilotos que conseguiram esse recorde de 10 vitórias, contando aí, obviamente, Moto3 e 125 cilindradas. O Fausto Gresini, em 1987, quando ele faturou o bicampeonato das 125 cilindradas, e o Marc Marques em 2010, quando ele conquistou o primeiro e único título dele nas 125 cilindradas. Mas ainda tem uma marca interessante que o Alonso pode faturar esse ano. Porque como restam 4 corridas, ele tem chance não só de igualar, como de superar o recorde de mais vitórias em uma mesma temporada na classe menor. E esse recorde está em poder de ninguém menos do que Valentino Rossi, que venceu 11 corridas na temporada de 1997, que foi o ano do título dele. E aí tem algumas outras coisinhas interessantes, né, sobre essa conquista do Davi Alonso. Primeiro, que ele já é o piloto mais bem sucedido em termos de vitórias da categoria, da Moto3. Antes era o Romano Fenati, mas ele chegou já a 14 triunfos, 10 nesse ano, 4 na temporada passada, que foi a temporada de estreia dele, então ele já é o piloto mais bem sucedido. E ele é também o terceiro piloto mais jovem a conquistar o título da Moto3. O recordista absoluto, né, o mais precoce de todos, é Pedro Acosta, que ainda tinha 17 anos quando foi campeão. E o segundo colocado nessa relação é o Izan Guevara, que hoje está na Moto2, que foi campeão aos 18, mas ele era uns diazinhos mais novo do que o Alonso. Significa que o recorde do Acosta não vai ser batido nunca? Não necessariamente, tá? O Mundial hoje tem esse limite de idade de 18 anos, então é mais difícil bater esse recorde. Mas tem também algumas exceções que estão previstas, que são o campeão do Mundial Júnior e o campeão da Red Bull Hooks Cup podem estrear antes dos 18 anos. Então talvez chegue alguém mais jovem do que o Acosta para faturar esse campeonato no futuro. Mas tem uma outra coisa curiosa, né? O Alonso, ele é colombiano por opção. Por que por opção? Porque ele nasceu na Espanha, ele nasceu em Madrid. Mas a mãe dele é colombiana, então ele tem dupla nacionalidade e aí ele poderia escolher por qual bandeira correr. E ele escolheu a bandeira colombiana. A gente já falou disso mais cedo nessa temporada, sobre como o fator nacionalidade também é importante na hora de você conseguir ou não uma vaga, né? De você fazer ou não a progressão de carreira. Tá aí o Sérgio Garcia, que é o nosso exemplo do momento. O Sérgio Garcia teve chances de subir para a MotoGP, liderava o campeonato na Moto2, teve ofertas, teve 2 ofertas, Trackhouse e Pramac, para poder subir para a MotoGP. Só que o passaporte espanhol jogou contra ele e ele acabou tendo que renovar o contrato para seguir na Moto2. Isso acabou com a cabecinha do Sérgio Garcia, que agora perdeu a liderança e vai para o Japão já tendo uma primeira possibilidade de ver o Ayogura ser campeão. Então, quando o Alonso escolheu a nacionalidade colombiana, ele teve um acerto e tanto, porque é um fator diferente, né? A Colômbia agora se tornou o 20º país diferente a ter pelo menos um campeão mundial. Ele colocou basicamente a Colômbia no mapa do motociclismo. Mas se a gente falar em América do Sul,
Tinham 38 anos que a gente não via um piloto daqui ser campeão no Mundial de Moto Velocidade. O último tinha sido Carlos Lavado, em 1986, com o título das 250 cilindradas, Lavado venezuelano. Então, é uma brisa, sei lá, um vento novo para o campeonato, né? Você traz um respiro importante, você sai um pouco daquele eixo Itália e Espanha, também não fica em países tão tradicionais, assim, do esporte. E é um garoto que, assim, ele não só escolheu a nacionalidade colombiana, né? Ele procura ali ter uma certa relação. Ele tá lá no pódio cantando o hino da Colômbia, nas férias passadas ele esteve na Colômbia, veio com o Nico Terol, que trabalha na Aspar. E é legal a gente falar também dessa relação dele com a Aspar. Ele tá lá desde os 11 anos. A carreira dele inteira foi guiada pela Aspar. Ele já está garantido na Moto 2 no ano que vem, vai dar esse salto e vai dar o salto com a Aspar. Anos atrás, a Aspar deu uma tarefa ao Nico Terol, que era até então o último a ter sido campeão mundial, né, com a equipe. O Terol foi o último campeão da 125 antes da mudança para a Moto 3. E aí eles incumbiram o Terol da responsabilidade, da tarefa de encontrar um piloto que pudesse ser um campeão para o futuro. A definição da Aspar foi encontrar alguém que pudesse nos fazer sorrir no futuro. E ele encontrou Davi Alonso. Não sei se vocês viram, mas eu conversei com o Alonso mais cedo na temporada para a ESPN, e aí ele contou ali da relação dele com a Aspar, né? Que as pessoas conhecem ele não precisa falar o que ele tá querendo, o que ele tá sentindo, as pessoas conhecem ele pelo olhar. Ele deixou claro ao longo de todos esses dias que antecederam o GP da Espanha, que ele sabia que seria um momento nervoso, que sabia que tinha uma responsabilidade, que tinha um peso diferente, então que ele ia procurar ouvir as pessoas que já tinham essa experiência, o próprio Terol, que, né, como eu falei, já foi campeão, o Aspar, que obviamente tem um histórico vitorioso no campeonato, não só enquanto piloto, mas também como chefe de equipe. O Aspar, inclusive, foi para o Japão, ele não é muito chegado em viajar, mas ele foi lá para estar neste momento, né, nessa possibilidade de o Davi Alonso ser campeão. Ele deu uma entrevista depois falando que ele tinha falado para ele que, ó, não é a tua última chance, então você vai lá para se divertir, não precisa sentir pressão, vai fazer o que você faz normalmente. Se fosse a última corrida, se tivesse um campeonato mais apertado, o cenário óbvio seria diferente, mas na situação em que ele estava, ele não tinha muita pressão do que ele precisava fazer naquela corrida. Ele não precisava vencer o campeonato no Japão. Ele podia pontuar, manter as coisas mais confortáveis e na próxima corrida seria um tanto quanto mais simples para ele fechar essa conta. Mas não deixou passar, né? Tinha ali o título na mão e garantiu esse salto. É um nome que vai chegar com certo peso para a Moto 2, pelo que fez na Moto 3 e pelo que fez inclusive na temporada de estreia dele. Mas é bom a gente lembrar que a gente já viu isso antes, né? A gente já viu o Pedro Acosta, por exemplo, que foi campeão na estreia dele na Moto 2, na Moto 3, subiu para a Moto 2 cercado de expectativas, não correspondeu de início, porque ele teve. Não é que ele não fosse competitivo, ele era, mas ele era meio estabanado, então ele caía muito, tinha uma série de lambanças ali. Aqui aí eu teve que sentar o garoto e falar: calma aí, não é assim que vai ser, tem que ir com mais calma, vamos devagar, vamos aprender a categoria. E aí o Acosta conseguiu endireitar da metade final do campeonato para ser campeão no ano seguinte. Então pode ser que o Alonso chegue competitivo também, mas vai ter certos cuidados ali para tomar. E também eu diria que não tem pressa, né? Porque a maioria das vagas para a MotoGP estão definidas para até 2026. Então, isso dá uma certa margem. Só que a gente tem algumas vagas em aberto, né? Algumas vagas interessantes. Ontem eu até cheguei a colocar nas redes sociais que se eu fosse a Yamaha, eu estaria preparando uma caixinha de mimos, umas coisinhas assim, para tentar agradar o Alonso e ir seduzindo, né? Para quem sabe conseguir um acerto com ele para o futuro. Porque o Alonso é certamente um dos pilotos mais interessantes que a gente tem no momento nas categorias de base. Ele é um piloto competitivo, é um piloto inteligente, é um piloto talentoso, é um piloto que tem uma progressão de carreira muito interessante, né? Nesses 7 anos que ele tá com a Aspar, ele foi campeão do 85 GP, né, que era o nome da categoria, que foi onde ele começou com a Aspar. Depois ele foi campeão da Talent Cup Europeia, também com a equipe, venceu o Hooks Cup. Ele não venceu o Mundial Júnior, mas ele também passou por lá, e aí foi para a Moto 3, então ele tem uma progressão de carreira bem boa. Ele certamente é um piloto para as equipes de ponta ficarem de olho.
No caso da Yamaha, que está aí nessa luta para ser competitiva, ela está ali com um elenco interessante de pilotos, mas ela não tem nenhum piloto jovem. Ela tinha pensado num jovem. Não tô falando que o Quartararo é velho, por exemplo. O Quartararo não é velho, o Rins também não é. Mas ela já tem ali um elenco de pilotos mais experientes. Então, um jovem talento, na hora que ela tentou esse ano, né? Pensou no Sérgio Garcia ali para a Pramac, acabou que não rolou. Mas se você juntar tudo, a performance dele e o fato da nacionalidade colombiana também acaba sendo interessante. Então é um piloto para ficar de olho, que eu acho que a Yamaha faria muito bem se fosse atrás. Mas isso ainda é um papo para o futuro. Em se tratando de Moto3, fez uma campanha excelente, foi muito forte, mostrou inteligência também, e num ano que foi um ano diferente para o campeonato, porque foi o ano da chegada da Pirelli. E a Pirelli trouxe uma dinâmica diferente. Eles não podiam ser rápidos e o tempo inteiro no ritmo mais alto possível na Moto3. Eles tiveram que aprender a cuidar de pneu. E ele fez isso muito bem. Então é um título que chega muito perfeitinho para um piloto que fez tudo o que precisava fazer. Ele soube ser rápido, soube ser inteligente, soube lidar com as corridas e acho que todo mundo se divertiu assistindo o Davi Alonso vencer. Então é um primeiro campeão que chega com uma estrelinha a mais, digamos assim, porque ele fez um ano impecável mesmo e merecia mais do que qualquer outro esse campeonato. Agora me conta aí, se você fosse alguma equipe do grid aí da MotoGP, estaria de olho no que Alonso vai fazer em 2022 para de repente 2022, no que o Alonso vai fazer em 2025 para de repente tentar garantir ele para o futuro? Eu estaria. Veremos o que vai acontecer. A gente se vê. Valeu!